Segundo bloco do Antenados Perguntas, estamos recebendo aqui o pastor Renato Vargas. O primeiro bloco já foi quente e a gente vai continuar no mesmo clima. A gente no primeiro bloco falou um pouco sobre o uso dos seus textos, dos seus vídeos, das suas colocações, dos seus posts do blog, junto atrelados como se fosse um só com site de fofoca. E o senhor já até falou, olha, não tem nada a ver com isso. Eu vi um vídeo na questão de uma entrevista do Felipe da esposa, Mariana Valadão, e depois uma colocação sua sobre aquilo. Eu não sei até que ponto o senhor participou, mas eu vi que foi uma edição de terceiros. Uma das coisas que eu percebi naquele vídeo, e talvez em outros sites que você bota como links ali que você recomenda, é às vezes uma abordagem, como é que eu posso falar, de chacota em cima de alguns fatos. Por exemplo, esse, que eu achei até pertinente o que foi colocado ali, o que foi debatido. Não estou desmerecendo o que foi colocado e que você colocou como proposta ali. Só que, ao apresentar as duas pessoas, eles colocam assim, ó, vamos agora ver essa entrevista do diante do... Aí botaram uma privada, diante do trono. Para mim é o seguinte, eu parei o vídeo ali. Por mais que você estivesse certo no que você ia dizer, eu acho que abordar as pessoas dessa maneira, talvez com outros, se eu posso citar outros blogs, que a gente também vai ter aqui como higienizar, outros, eu acho o seguinte, pode ter razão, mas a abordagem foi tão errada que eu acho que queima um pouco. Você sente Você está certo. Por exemplo, você já se arrependeu? Não, de ter sido muito ríspido, muito amargo, muito em uma colocação eu volto de novo a colocar o seguinte, afirmar o seguinte, os textos não têm rosto. Né? Então você pode escrever alguma coisa, os emoticons surgiram para tentar dar uma melhorada daquilo que você escreve. Né? Das redes sociais, às vezes você fala uma coisa e o cara interpreta aquilo que você falou de forma equivocada porque ele não está vendo aquilo que você está dizendo. Quanto a essa questão desse vídeo, o vídeo não fui eu que fiz, o vídeo não fui eu que publiquei. Eu procuro fazer o seguinte, né? Quando eu escrevo alguma coisa discordando, eu tento discordar no campo das ideias e não produzir ofensas ad hominem. Né? Que foi um pouco... Veja bem, não, deixa eu concluir. Esse vídeo estava assim, nós não nos propomos combater pessoas, mas sim ideias, diante do... Aí botaram uma privada. Sim, mas olha só, veja bem, eu não poderia falar de uma ideia sem mostrar ou comprovar aquilo que estava sendo feito. Então, a ideia do vídeo foi tentar mostrar que aquilo que estava sendo falado tinha um fundamento, que não tinha sido inventado por mim. Né? Só que o vídeo realmente ele é infeliz. E aí depois para você explicar que asa de barata não é serrote é complicado, porque o cara acaba pensando que foi você que publicou o vídeo. Mas você não vai me ver, né, no blog fazendo chacota, ou vilipendiando, ou xingando, ou ultrajando pessoas. Eu estou no campo das ideias. Sabe qual é o problema do Brasil? O problema nosso é que nós somos passionais demais. Quando você viaja para a Europa, você viaja para os Estados Unidos e você vai para a academia, ou você vai para qualquer lugar, as ideias são debatidas e quando termina o debate, os caras estão se falando normalmente. A gente aqui transfere para a pessoa. Ou seja, nós não admitimos que você, ou que ele, ou que outra pessoa pense diferente da gente. A gente leva para a pessoalidade. E aí isso transforma um assunto, né, numa situação absolutamente complicada. Agora, eu entendo, né, mas você não vai ver, né, eu fazendo deboches. Posso já ter feito alguma vez, mas não é a minha prática. Eu tenho mais de 2.000 textos escritos, né? Então não é a minha prática e nem a minha observação. Vou usar a sua. Os mais velhos. Os mais idosos. Ele está de sandália hoje. Muitas vezes o que a gente percebe, Renato, é uma certa acidez nos textos. Essa acidez é decorrente de uma indignação ou de uma amargura? E você encontra a diferença nessa realidade entre essas duas coisas? Amargura talvez fosse se eu não me sentisse uma pessoa realizada, o que não é. Né? Eu gosto do que faço, né? Não procuro fama e nem tampouco procuro qualquer tipo de reconhecimento de quem quer que seja. Né? A acidez, mais uma vez, eu afirmo, ela é fruto de alguém que usa um óculos que enxerga a acidez pelo fato de eu estar discordando de suas ideias. Nós precisamos convir o seguinte, né? Nós temos hoje um fluxo
de opiniões na igreja evangélica brasileira que é absolutamente contrário do que a minoria pensa. Então, quando você discorda daquilo que a minoria pensa, ou daquilo que a maioria pensa, automaticamente você tem esse tipo de ultraje. E qual é a questão? Né? A questão é que as pessoas, elas não conseguem discutir ideias, elas partem para a ofensa. Né? Ninguém sabe, por exemplo, ou as pessoas não percebem, às vezes em que eu sou ofendido com palavras ad hominem, onde as pessoas pronunciam todo tipo de palavrão ou todo tipo de expressões, simplesmente porque eu disse o seguinte: eu não concordo, né, com o mercantilismo evangélico. Eu não concordo, mas não concordo mesmo. Eu acho justo, uma coisa é você fazer um show, tá? Vamos supor o seguinte: você é músico, você vive da música, você vai fazer um show, você está cobrando para fazer um show porque é um show, é business, mas ir na igreja é mercantilismo. E aí o que eu vejo é o seguinte: igrejas contratando determinado cantor para poder cantar, o cara cobra 20 mil, chega com 18 e ele não canta. Né? Então assim, uma coisa é uma coisa. Nesse detalhe que eu queria pegar. Eu também discordo frontalmente, e creio que todos nós, com a mamonização do púlpito. Isso é uma coisa notória aqui entre nós. A questão, Renato, é que quando você fala, dá a impressão que você está... isso sobe o sangue, você precisa extravasar essa questão, não querendo pessoalizar a discussão, mas você, nessa questão entre a indignação que te move para tentar produzir uma diferença ou até uma reflexão, não tem nenhuma raiz de amargura que você disse aí? Não há. Quando coloco assim, essa questão da música... Você quer ver um exemplo? Deixa eu só dar um toque aqui. Claro. Uma coisa que me deixou profundamente indignado. Uma menina com um problema sério, um carcinoma sério, e o pai dela falou o seguinte, orientado pelo seu pastor: não faça nenhum tratamento, porque Deus vai te curar. A menina morreu de câncer. E isso a gente sabe que é comum em inúmeros rincões evangélicos do Brasil, onde as pessoas dizem: não faça, porque se você fizer, você está agindo com falta de fé. Decrete e determine. Né? Tem que ser passional numa coisa dessa? Né? O problema é que a gente usa alguns subterfúgios que fazem com que a gente pense de forma equivocada. Não cabe a nós julgarmos ao nosso irmão, não cabe, ele vai prestar contas. Não é isso que as Escrituras nos mostram. Nós não temos o direito de produzir juízo temerário. Eu não tenho o direito, por exemplo, de dizer que José Joaquim ou Manuel são pessoas de caráter dúbio. Mas eu tenho o direito de questionar as suas doutrinas. O problema é que nós não sabemos separar essas situações. Quando eu coloquei a questão da música e percebi que você não é dessa área, é que a tua argumentação nessa área, ela por vezes ela não é fundamentada. Sim. Eu acho que você deveria falar daquilo onde você tramita, que, por exemplo, eu vejo poucos textos teus falando de lideranças reformadas, que a gente percebe que se usufruíram na nação brasileira do evangelho, e você vai de leve. Aí quando chega na música, aí você quer falar... Aí, por exemplo... Cite exemplos. Eu acho que é melhor você citar do que eu. É melhor você citar do que eu. Sabe, eu acho que é perceptível às vezes uma declaração sua assim em relação... Tem até um livro teu falando sobre a reforma, né? Sim. E perceber que a reforma não... Essa galera que é ligada à reforma e tal, ela não tem mais relevância no Brasil. Então, eu acho que às vezes você se usa da fama dos músicos para trazer o foco para você. Deixa eu dizer uma coisa. Há um equívoco da sua parte. Né? Todos os estudiosos da Eclésia... Acontece hoje um fenômeno chamado Sul Global. Esse fenômeno sul global é um fenômeno de redescobrimento da fé reformada no hemisfério sul. Isso se dá especificamente no Brasil e especificamente na África. Nunca nós tivemos tantos jovens dispostos a conhecer a teologia reformada como nós temos nos dias de hoje. Isso é uma característica. Então você vê hoje jovens, adolescentes, que não estão mais engolindo o blá blá blá. Diz para o irmão que está do seu lado, profetiza, decreta, é sua, você é cabeça, não é cauda. Os caras estão cansados disso. E a gente vive um momento hoje complicado. Você sabe quantos desviados nós temos no Brasil hoje? Milhões. 30 milhões. Milhões. E esses 30 milhões se transformaram em desigrejados. Existem 3 tipos de desigrejados. O primeiro é aquilo que é chamado de semi-igrejados. É um fenômeno americano e um fenômeno brasileiro, que vocês devem ver nas igrejas de vocês. O cara vai a um culto,
falta 3. Ele vai a 2, falta 4. E você pergunta para ele, mano, por que você não está indo aqui? Não, alguns problemas, eu vou de uma viagem, não sei o que e tal. Há o segundo fenômeno, ou o segundo grupo dos desigrejados, que são os feridos na batalha. Gente que foi marcada por estruturas despóticas em qualquer denominação, não somente nos neopentecostais. Entre os históricos, entre os reformados, entre os arminianos, você vê esse tipo de agência maldosa que fere o indivíduo. E você tem os desigrejados, que aí sim é gente que fala mal da igreja sem lágrimas nos olhos. Gente que se tornou antipático à igreja porque não quer se submeter absolutamente a nada. Qual é o problema disso? Se em 20 anos o Brasil não mudar, se em 20 anos a igreja não mudar, nós nos tornaremos uma sociedade pós-cristã. Pós-cristã. Esses desigrejados se transformaram em agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus não pode ser conhecido. Em teologia, Santo Agostinho dizia, né, que Deus não pode ser compreendido. Mentes finitas, dizia ele, não podem compreender um Deus infinito. Eu e você não temos como explicar a Trindade. Não dá. Ou a gente crê ou a gente não crê. Nós não temos como explicar um Deus sempre eterno que criou os céus e a terra e que tem domínio sobre todas as coisas. Nós não temos condição, mas nós temos condição de conhecê-lo. E por que nós temos um grupo enorme de pessoas fora da igreja hoje? Porque o evangelho que tem sido pregado é um evangelho falso. É um evangelho que centra no homem, né? Que diz para o homem que Deus vai dar tudo o que ele precisa, que Deus vai conceder a ele todas as vitórias que ele necessita. Deus pode até dar vitórias, mas ele não é obrigado a fazê-lo. E quantas pessoas não sofrem em virtude de uma enfermidade, ou quantas pessoas não vêm a falecer por causa dela, ou quantas pessoas não passam dificuldades financeiras. Quando eu critico o movimento que faz dessa bandeira a sua bandeira e que não trata, Renato, de outras coisas. Parece, Renato, que todo mundo está assim. Você já vê alguma mãozinha no final, tipo lá, como do tamanho da mão de uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Eu costumo falar o seguinte, né? Porque dá a impressão que você está assim. Eu costumo tá tudo errado. Não é, mas eu costumo falar, se vocês lerem os meus blogs, talvez vocês tenham lido mais o blog, mais textos polêmicos, né? Mas eu falo quantas vezes eu tenho escrito, quantas vezes eu tenho falado de que eu não sou fatalista, de que eu creio na perspectiva de a possibilidade de um avivamento no Brasil. Okay. E eu aponto isso, no próprio livro Reforma agora, eu falo qual é o caminho, é voltar às Escrituras. Por exemplo, né, muitos de vocês são pastores, como é que está a escola bíblica? A antiga escola bíblica dominical, que eu acho que tem até que rever, não precisa ser dominical. Eu viajo o Brasil todo pregando, né, os pastores dizem que não tem 30% que querem estudar a Bíblia. Eu brinco, o povo quer tchá, mas não quer estudar a Bíblia. Né? Olha como estão as nossas reuniões de oração, os círculos de oração, que antigamente ficavam lotados de pessoas que iam buscar a Deus e já não fazem mais. Nossos cultos, eles são todos focados no homem. Então a gente faz corrente da prosperidade, corrente da alegria, corrente para livrar o Botafogo da segunda divisão. A gente faz todo tipo. Essa eu fiz também. Faz todo tipo de corrente para tentar de alguma forma satisfazer o homem. O objetivo do evangelho não é a satisfação do homem, mas a glória de Deus. Legal, a gente vai sair para um break rapidinho, mas no próximo bloco a gente volta com Antenados Pergunta aqui, ó, com Renato Vargens. Segura que a gente já volta.